Ai, gente, como o cabelo não me ajuda, hein? É a outra aqui, ó. A outra aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, tia. Como é que você tá? Agora que eu ouvi você. Como é que você tá, tia? Bem, graças a Deus. Estou melhorando. Bom dia, professor. Bom dia. Ô, tia, você sabe como que você pegou? Não ouvi. Você sabe como que você pegou? Ah, sim. O meu esposo, ele tem que sair para trabalhar, né? Aí no escritório, o amigo dele pegou primeiro e na sequência ele pegou. Acredito que ele tenha pego desse amigo, né? Porque ele trabalha no escritório, assim, na mesma sala, então não tinha como acabar não pegando. Aí trouxe o vírus para casa, Pedro pegou primeiro, depois a Maria Eduarda e por último eu. Só Entendi. Davi que não foi contaminado. Mesmo fazendo isolamento aqui em casa, não deu certo, não. Todo mundo acabou pegando. Ruim é que demora muito tempo para sarar, não é igual uma gripe comum que com uma semana a gente já tá bem, né? Quer dizer, eu já vou para a terceira semana e eu ainda não tô 100%. Minha avó, meu pai, minha mãe, tudo pegou. Pode perguntar, Felipe, você vê? É, né? Eu achei que fosse Só um eu que não pouco mais peguei. resistente. Minha irmã eu que não peguei. Você foi o único que não pegou? Aham, eu saio pra rua, faço não. Dentro de uma casa com 4, 5 pessoas, sempre vai ter um que não vai pegar. Aí eu não sei por quê, mas eles já fizeram uma pesquisa e eles descobriram que dentro de uma casa sempre tem um que não contrai Fiz o teste vírus. 2 vezes e não tá. Eu falei, mano, fazer teste não. Não tô. Aí ela pegou e me levou no hospital de novo. Essa merda, O não, Davi não fez posso. teste, deu negativo. É como se a pessoa ganhasse uma imunidade, entendeu? Mesmo sem contrair o vírus. É interessante. Eu sou couro de crocodilo Dante, eu não pego essas coisas não. Aham, vai. Confia. Eu achava que eu também não pegava, não.
Pessoal, já pode deixar o livro aberto na página 6, tá? Vamos continuar a atividade de ontem. Esperar mais um pouco, se o pessoal entrar. Tomara que dê tempo de terminar isso aqui. Bom dia, turma. Bom dia. Mais um pouquinho. Cadê meu carregador, hein? Não sei, não. Pessoal, eu vou fazer uma prévia, tá? Da aula de ontem, para quem não estava, porque eu já percebi que tem aluno que está aqui hoje que não estava ontem na aula. E aí, galera, já com o livro, volume 3, o livro didático, livro novo, nós iniciamos nossos estudos a respeito do gênero textual memórias, né? Os relatos pessoais, relatos de viagem. Nós lemos um relato de viagem, mas é bom mencionar que tanto relato de viagem quanto relato pessoal, relato de memórias, são textos muito próximos uns dos outros. Tudo que é relato é muito próximo um do outro, tá? Então, o que é relatar? É você contar algo que você tem conhecimento, que você tem propriedade a respeito do assunto. Nesse caso aqui, o relato é a respeito de uma viagem realizada pelo jornalista Zeca Camargo. Então, ele conta sobre essa viagem com detalhes, né? O momento que ele sai da sua cidade de origem, que é Paris, todo o translado, né? Todo o processo de embarque, desembarque, até eu chegar ao seu destino. Então, ele vai contando isso detalhadamente, ele divide essa experiência por dia, né? O primeiro dia, enfim, segundo dia, e é apresentado ao longo do relato algumas fotografias, né? Principalmente de Paris, aqui, se eu não me engano, essa foto é de Paris, né? Enfim, então, o que eu quero falar com isso? Quando você fala de relato de memórias, automaticamente você faz referência a algo que já aconteceu.
tá? Porque para você ter memória, porque você já vivenciou aquela experiência. Ok. Quando a gente lê um relato de memória, geralmente ele vem contando algo sobre o seu passado, a sua infância, alguma experiência que foi positiva ou que foi negativa. O relato pessoal, ele é muito próximo do de memórias, tá? Porém, o pessoal, ele vai em alguma parte mais íntima que muitas vezes o relato de memória não transmite. E depois nós temos o de viagem. O de viagem ele foca na viagem, obviamente. Por mais que ele fale de si, se ele gostou de um determinado prato que ele experimentou, gostou do quarto de hotel, se ele se sentiu confortável no embarque do avião, igual ele deixa claro aqui que ele gostou de uma determinada empresa. Por mais que ele revele esses detalhes, o foco não é ele. O foco é a viagem, tá? Então, são textos próximos, os relatos, porém cada um ele vai focar em alguma coisa específica. O relato de memória, ele foca no seu passado, na sua história, na sua infância, digamos assim, né? Pode ser infância, pode ser adolescente, depende de que idade você está fazendo esse relato. O relato pessoal, ele já vai revelar coisas íntimas da sua vida, né? Coisas íntimas da sua vida pessoal, aquilo que você quer que as outras pessoas saibam. E o relato de viagem, mesmo ele sendo contado por você, né? Mesmo sendo a sua experiência, o foco não é a sua pessoa, o foco é a viagem em si, tá? E aí, galera, junto com esses 3 gêneros, nós ainda temos o diário, tá? Que é um texto pessoal, escrito em primeira pessoa, com uma linguagem muito simples, afinal de contas, né, o diário ele é uma coisa íntima, uma coisa bem pessoal, é um caderno pessoal. Então, ele também é muito próximo de tudo isso daqui, tá? Muito próximo mesmo. Então, muitas vezes você pode até confundir um gênero com outro. Mas vamos, né, por etapas. Primeiro a gente leu o relato de viagem. Então ficou muito claro aí que o Zeca Camargo ele saiu de Paris, né, e almoçou rapidamente, aí ele pegou um voo para o seu destino lá que eu não consegui memorizar esse nome, é Timbuktu, né, para Timbuktu e até chegar a Timbuktu ele passou por algumas situações, né, porque demorou muito para ele chegar até o seu destino. E aí, lá na página 6, nós temos aqui, ó, releia este trecho do texto e faça o que se pede. As portas do Saara, a saga para chegar até o fim do mundo. E voltar de lá sem problemas. Então, assim, pelo título, a gente entende que trata-se de realmente de um lugar que fica muito longe e de difícil acesso, tá? Então, pessoal, alguém gostaria de ler o primeiro parágrafo? Eu, Pode ler. este é um lugar que não existe. Não apenas porque fica longe, e cabe direitinho naquele pensamento meio clichê que já decorou muitas agendas de adolescentes, de espírito também. Longe é um lugar que não existe. Mas Timbuktu evoca uma certa magia e parece só ser possível no campo da ficção. Não é à toa que os próprios moradores brincam com a ideia de que ali é o fim do mundo. Pode continuar, Felipe. O mundo, é claro, não termina ali. Aliás, para nós, cuja missão era visitar alguns dos mais lindos patrimônios da humanidade, Timbuktu era praticamente um começo. Assim, todos os obstáculos que encontramos por lá, e não foram poucos, ao invés de nos fazerem desistir, só nos davam mais motivos para ir em frente. Atravessar malha de carro como não havíamos planejado, a caminho da cidade mística e de suas frágeis mesquitas antigas, tornou-se uma questão de honra e recompensa por todo o sacrifício, como você vai acompanhar agora.
veio em grito. Ok, pessoal. Quando se fala assim de algum lugar, eu fui para o fim do mundo, né? Ai, meu Deus, aquele lugar é o fim do mundo. Geralmente, quando nós fazemos, né, essas menções, significa que nós estamos nos referindo a algum lugar que não tem muita tecnologia, né? Que não é muito avançada, a estrada ainda é de chão, né? As coisas para comprar ficam muito longe. Então, assim, os recursos são muito escassos. Então, a gente tem esse hábito de dizer que uma coisa é o fim do mundo, né? Um lugar é o fim do mundo, devido a essa falta de conforto aí, tá? Aí lá na letra A tá assim, pessoal, observe as palavras sublinhadas no trecho e, de acordo com os significados delas, relacione as colunas. Se tiver dúvida, consulte o dicionário. Pessoal, o que é saga para vocês? O que é uma saga? Porque eu escuto assim, a palavra saga do filme. Ó, É. Pra mim o terceiro, história repleta de incidentes. Eu também marquei essa. Também. Tia, qual é a saga? página 6, Tá. tá? Entenderam o que é saga, pessoal? Porque às vezes eu ouço a palavra saga sendo utilizada de uma maneira tão aleatória, tão sem sentido, né? Ah, eu vou assistir a saga da série tal. Aí eu vou assistir a série para ver se é uma saga e nem é. O povo nem sofre, entendeu? Então tá, é isso aí, tá? Saga Crepúsculo. A mesma coisa acontece com o livro, né, professor? Isso, mesma coisa acontece com os livros, exatamente. Clichê. Eu amo essa palavra, clichê. O significado dela é meio bobinho, mas eu gosto dela, clichê. Frase repetida com frequência que por isso perde em originalidade. Perde em originalidade. Isso mesmo, tá? Frase repetida com frequência e que, por isso, perde em originalidade. Não só frase, mas atitudes, tá, pessoal? Tem atitudes que são muito clichês também. Tá? Ficção. Criação imaginária, fantasiosa. Isso. Místico. O que é O que é relativo ao que é relativo ao espírito opõe-se à matéria. Isso. O que é relativo ao espírito, né? Opõe-se à matéria. Legal. E mesquita. Templo muçulmano. Isso. Por aí a gente conclui, né, mais ou menos onde que ele está. Frio. Isso. E o lugar que ele está vai proporcionar esse tipo de experiência para ele. Muito mais espiritual, né? Do que aquela experiência que nós buscamos quando nós viajamos, né? Que é conforto, um visual bacana, bonito, né? Gente bonita. É o que a gente busca quando nós vamos viajar. A gente quer ver coisas diferentes. E essa experiência dele aqui não é nada disso. É o oposto. Então, se ele quiser realmente fazer valer essa viagem, ele precisa abrir mão dessa parte luxuosa que geralmente nós buscamos quando nos hospedamos num hotel 5 estrelas, 4 estrelas, para vivenciar essa saga, né? Enfim, lá na letra B está assim: qual foi o ponto de partida da viagem e qual era o destino do narrador e sua equipe? Ele saiu de onde, pessoal? Paris. Paris. Isso. Onde que ele está agora? Onde que ele foi? Para onde que ele foi? É Mali, Timbuktu. Timbuktu, isso. Tá? Timbuktu. E aí lá na letra C nós temos o seguinte: esse trecho inicial se caracteriza por ser um trecho anterior à viagem, que será relatada na sequência do texto, uma introdução que apresenta um resumo do que foi a viagem até Timbuktu, ou um resumo de toda a viagem até os mais lindos patrimônios da humanidade. Eu acho que é o primeiro, tia. Eu também marquei o primeiro. Alguém acha diferente? Eu marquei o primeiro. Ok. Um trecho anterior à viagem que será relatada na sequência do texto. Então, não pode ser porque ele já está relatando a sequência do texto. Aqui já é uma sequência do texto, tá? Só que é uma introdução, é o início. Por quê?
toda a experiência que ele ainda vai vivenciar em Timbuktu ainda será relatada. Então, tudo que vocês leram está introduzindo, tá, a viagem dele, a saída dele de Paris, o enfrentamento dele no embarque, né, ter que almoçado rapidamente, e depois o desconforto para ter chegado até Timbuktu, né, de carro, numa estrada de chão, enfim. Então, isso daí é a parte introdutória do relato de viagem dele, tá? Então, opção do meio aí. Na letra D, está pedindo o seguinte: transcreva um trecho comprovando que o narrador do relato não viajava sozinho, grifando a palavra ou a expressão que confirma essa informação. Nós temos essa informação nesse relato? Pode falar, Gustavo. Para nós, cuja missão era visitar alguns dos mais lindos patrimônios da humanidade. Para nós. Isso mesmo, excelente. Então, já fica claro que ele não foi sozinho, né? Lógico que ele não foi. Ele foi com uma equipe, né? A equipe Eu que separei filmava. algumas expressões. Isso, exatamente. Ele foi com a equipe que filmava, ele foi com o pessoal que fotografava, né? Enfim, ele foi cercado de pessoas ali fazendo o documento daquela viagem, né? Documentando cada cena, cada episódio que se tornaria um livro ou um documentário depois. Por último, aqui na página 6, transcreva a frase em que o narrador estabelece um diálogo direto com o leitor. Ele estabeleceu em determinado momento um diálogo direto com o leitor. Gente, eu acho isso assim. Em relatos você consegue fazer essas jogadas, tá? É muito difícil a gente ler um texto em que o escritor ele dialoga com o seu próprio leitor, tá? Não é qualquer texto que nós vemos isso. Então, vocês conseguiram captar? Eu fiz, mas eu não sei se está certo, ó. E a recompensa pelo sacrifício, como você vai acompanhar agora, eu não sei se está certo. Isso aí. Como você vai acompanhar agora, exatamente, tá? É praticamente um convite, né? Continue lendo, continue aqui envolvido na minha história, porque você ainda vai aprender muito, você ainda vai conhecer muita coisa, tá? Geralmente esse diálogo com o leitor, com o telespectador, a gente vê muito na TV, mas na escrita é muito difícil. Apesar que tem grandes obras literárias que o autor conversa com o leitor o tempo todo, tá? É muito legal. Lá na letra F, tá assim, pessoal, nós vamos ter que sublinhar aí. Sublinhe nos trechos a seguir as palavras ou as expressões que apresentem um sentido contrário ao da palavra destacada. Então, veja bem. O mundo, é claro, não termina ali. Aliás, para nós, cuja missão era visitar alguns dos mais lindos patrimônios da humanidade. Timbuktu era praticamente um começo. Qual é a palavra que eu sublinho aí? Começo. Isso, é a palavra antônima, né? Então, aqui em destaque termina, eu sublinho então a palavra começo. Na sequência tem, abre aspas, assim, todos os obstáculos que encontramos por lá, e não foram poucos, ao invés de nos fazerem desistir, só nos davam mais motivos para ir em frente. Grifa a palavra ir em frente. Ir em frente. Isso, ir em frente. Pode sublinhar. Tá? É a expressão antônima de desistir. Ir em frente. Por último, e a recompensa por todo o sacrifício veio em dobro. Sacrifício. Sacrifício. Isso aí, tá? Sacrifício. Finalizamos. Na sequência, nós temos assim, a frase presente na abertura do texto coincide com o título deste livro, Longe é um lugar que não existe. Vocês acham que combina? O relato do Zeca Camargo, né? Tudo que ele disse, principalmente lá no finalzinho, quando ele chega, né, em Timbuktu e tal. E aí ele faz uma referência, né? Eu acho que tem tudo a ver, né? E longe é um lugar que não existe.
dinheiro para a gente ir para esse longe, né? Só falta dinheiro. Para a gente poder rodopiar esse longe todo que tem aí. Enfim, pessoal, faça uma breve pesquisa sobre o autor do livro e a registre no espaço abaixo. Então, isso aí, cada um vai fazer o seu, tá? Uma pesquisa sobre Richard Beck, tá? E aí vocês escrevam aí o que vocês acharem de mais interessante, tá? Fica pessoal essa pergunta, essa resposta. Na página 7, na questão 2, eu tenho assim: encerrada a introdução do relato de viagem, como a narrativa foi organizada? Eu falei isso com vocês lá no iníciozinho, pessoal. Qual é a organização estrutural deste relato de viagem? Por dia? Por dia. Por dia, tá? Ela é organizada por dia. Então, com certeza, se vocês comprarem o livro do Zé Camargo, ele não tem um só, ele tem mais de um. Com esses relatos de viagem, vocês vão perceber que ele divide os livros dele, os relatos dele por dia, tá? Acaba, né, se posicionando também no tempo. É um recurso temporal. Muito legal também, eu gosto. Questão 3. O pronome demonstrativo, esse, na frase a seguir, faz referência a um substantivo próprio. Esse é um lugar que não existe. Reescreva substituindo por esse substantivo. Timbuktu é um lugar que não existe. Excelente. É isso aí mesmo. Tá? Muito bom. Todo mundo fez igual? Quem não fez, corrige. Tá? E aí, na letra B, que outras palavras dos trechos a seguir se referem a esse mesmo substantivo? Grife-as. Então, nós temos alguns pronomes aí, pessoal. Pronome faz sempre referência ao que foi dito anteriormente. O mundo, é claro, não termina ali. Onde que eu sublinho? Não termina ali? Ali. Não termina ali? Ali. Ali, tá? Isso mesmo. Depois, assim, todos os obstáculos que encontramos por lá, e não foram poucos. Lá? Por lá. Isso. Sublinha aí também. Terminando a página 7. O primeiro parágrafo do texto apresenta duas razões que explicam a afirmação. Esse é um lugar que não existe. Quais são? Quais são? Primeira opção. Não apenas porque fica longe. Isso. Mas o quê? E cabe direitinho naquele clichê que já decorou muitas agendas de adolescente. Ok. Ele evoca uma certa magia, né? Quando ele usa essa expressão, de certa maneira, ele está fazendo uma propaganda implícita deste lugar, tá, pessoal? Não se iludam, não, porque tudo isso, querendo ou não, é um jogo de marketing. É uma forma de convidar as pessoas a conhecerem mais a respeito da sua obra e também se envolverem mais naquela leitura, tá? Então, é uma maneira dele fazer com que aquele lugarzinho, né, estranho, desconfortável, talvez não tão bonito, seja atraente. E aí, graças a Deus, nós estamos avançando aqui, página 8. Tomara que dê tempo de terminar tudo. Na questão 4, nós temos assim, no primeiro parágrafo relativo ao dia 1, a seguinte frase: eu já estava praticamente preparado para isso. Letra A. A que informação corresponde o pronome isso? Marque a alternativa correta. Ele já estava preparado para ter algum problema de saúde, como uma gripe. Exatamente. É isso aí. Pode assinalar, tá? B. Que informação do parágrafo o ajudou a responder à questão anterior?
Porque muito provavelmente ele ia ficar com gripe. Ele explicou, né? O corpo ia reagir se fosse um monte de fuso horário diferente, temperatura diferente. Isso aí. Mais alguém? E na verdade é isso mesmo, né? Fuso horário, clima, altitude, né? Tudo isso aí influencia. Não tem como. Se essa pessoa assim. Professor, Oi. eu coloquei na B de que eles estavam sofrendo choque térmico com a mudança de clima entre os hemisférios. Tudo bem. Tá certo. Na questão 5, nós temos assim, pessoal, os desconfortos dos sintomas da gripe foram considerados importantes pelo narrador? Por quê? Não, né? Ele até descreve isso, porque isso não desanimou ele, né? Acho que porque eles estavam dispostos a aproveitar e fazer aquela viagem. Ele ainda teria uma manhã inteira em Paris, né? Ele se sentiu gripado, mas ele ainda tinha uma manhã em Paris, então ele não queria desperdiçar isso. Tá? Nossa senhora, eu em Paris até com febre saía na rua. Com certeza. Nossa, se eu tiver com Covid mesmo assim. Covid senhora, não pode, aí já é Covid demais, não né, Covid aí não, fica né? em casa. Vacilo com o cara. Então tá. Na questão 6, entre os lugares de Paris citados pelo narrador, qual ele visita sempre que está na cidade e por quê? Fala de como é que fala esse trem, Jesus? A Sainte-Chapelle. Sainte-Chapelle, né? É esse aqui que aparece na figura, tá? Lá do texto. Então, sempre que está em Paris, ele tem que visitar esse espaço. Né? É como se fosse um templo, né? E aí, lá na página 7, lá na questão 7, tem assim, pessoal. A primeira parte da viagem rumo ao hotel mostra características da cidade de Bamako. Como as casas se apresentavam? Como que eram essas casas, pessoal? Distribuídas aleatoriamente pela estrada, sem calçadas, como se as casas fossem a própria calçada. Exatamente. Não, o próprio acostamento. Isso. Errei. Na verdade, aqui no Brasil também nós temos, em alguns lugares, algumas cidadezinhas do interior, mas eu falo assim, não é roça, mas do interior, que as casas são dentro da BR, praticamente. Muito esquisito. Mas vamos lá, né? Tia, uma vez eu vi uma casa, nossa, tipo assim, não tem meio que aquele espaço de ir na rua, da calçada. Tipo assim, a casa ficava totalmente colada na BR. Na estrada. Tipo no... Não era estrada. Na calçada. Achei muito estranho. Não tem tipo um espaço de viagem. Indo pro Rodrigues tem o chumbado, o barroxo, é tudo na carteira. Você passa na estrada, as casas estão coladas. Isso mesmo. E casa colada de arquitetura mesmo, coladinha uma na outra, que você escuta tudo que seu vizinho conversa, uma após a outra, assim, você não sabe nem qual que é a sua casa, de tão coladinha que elas são. Mas é legal, tá, pessoal? Isso tudo eu acho muito legal. Bom, eu achei engraçado. Eu gosto também. Pessoal, nós paramos na 8, né? Na 7. Agora é a B da 7. A B da 7. Que impressão a descrição da cidade transmite ao leitor? É uma cidade pobre, tia. Uma cidade pobre, né? Uma cidade meio atrasada. Isso mesmo. Sem estrutura, sem básico e assim por diante, tá? Podem colocar aí todos os adjetivos que vocês encontrarem. Questão 8. Que contraste o narrador identificou depois de meia hora de estrada? Explique com suas palavras.
Ele achou um condomínio todo asfaltado, com calçadas. Que, O contraste. que lá parecia um condomínio que privado, lá no sul do Rio de Janeiro. Ou seja, ele saiu de uma parte extremamente pobre, e aí na sequência ele encontra o contraste disso tudo, que é um condomínio de luxo, carro de luxo, com pessoas, né, supostamente vigiando ali aquele condomínio, aquele espaço e assim por diante. Então, não é muito diferente do nosso país, né? Que ao mesmo tempo que você vê a pobreza, você vê a riqueza na mesma proporção e assim por diante. Ok, pessoal. Então, aí essa número 8, vocês vão responder com as palavras de vocês. Ok? 9. Por que o narrador chegou a cogitar a possibilidade de estarem sendo levados para um cativeiro? Tia, eu não respondi, não. Tia, eu acho que é porque ele pensou que ia ser naquele lugar que parece um condomínio. Aí eles estavam passando e falou, tipo, uai, pra onde que a gente tá indo? Não tem? Porque, na verdade, o hotel era muito longe, né? Como o hotel era muito longe, ele teve essa impressão, né? Será que eu estou sendo levado para um cativeiro? Por causa da distância do hotel. Ele teve que caminhar muito para isso. E aí, lá na questão 10, nós temos assim: explique o que você entendeu sobre este trecho. 15 minutos depois, aquele pequeno trecho asfaltado já havia se tornado história. Tia, que o trecho que já tinha acabado o trecho que era asfaltado depois dessa história sobre chão. Ele já tinha até esquecido, né? Acabaram há muito tempo. Isso. Por último, questão 11. A última informação sobre o horário em que ocorre a temperatura de 28 graus reforça a ideia de que está Muito quente. muito quente. 28 graus de noite, tia, meu Deus. De noite costuma ser o horário mais frio, como que pode? Mas é a nossa temperatura média aqui, né, de Linhares? É porque tá frio agora, mas... Na questão 12, pessoal, tem assim: nesse relato, o narrador chegou ao seu destino de acordo com a introdução. Ele chegou no Timbuktu, de fato? Sim. Ou ele parou ali em Bamako? Não, ele chegou. Ele estava indo para Timbuktu, mas ele ainda não chegou lá, tá? Ah, é. Talvez em algum momento a gente encontre aqui esse final feliz, mas por enquanto ele não chegou em Timbuktu, não, tá? Essa região que ele se encontra ali em busca do hotel ainda é Bamako, ok? Tá. E aí, por último, na questão 13, para nós finalizarmos, numere as ações na sequência em que aconteceram no dia 1 do relato lido. Tá, pessoal? Alguém conseguiu fazer isso aqui, colocar em ordem? Ou Nem ninguém sabia fez? que essa página era para ter sido feita. Então vamos fazer essa 13 aí porque a gente acaba, que aí a minha próxima aula eu já vou direto para termos essenciais da oração, tá? E aí, galerinha, ó, primeira opção aí, ó. Nosso caminho para Timbuktu começou em Paris. Então, essa é a nossa primeira, é o início, né, do dia 1. Nosso caminho para Timbuktu começou em Paris. E aí, na sequência, acordei cedo e fui pegar as passagens de Bamako para Timbuktu. Isso. Depois, livre das obrigações, fui aproveitar a cidade. Mentalmente, primeiro, cumpri minha promessa de sempre em Paris, que é passar pelo Sainte-Chapelle, agradecer por mais uma viagem. Sequencialmente, foi tudo muito corrido, mas a pressa não me impediu de aproveitar esses últimos minutos saboreando um stick ou povré. Sei lá o que é isso. Mas deve ser uma coisa boa. Depois, isso.
Chegamos a Bamako, rumo ao hotel, e viemos por um caminho de casas distribuídas aleatoriamente pela estrada, sem sinal de calçada. Ok? E a van nos levou ao hotel. Depois de hotel, entramos numa área que, em contraste com tudo até então, parecia um condomínio bem guardado na zona sul do Rio de Janeiro. E, por último, dormiríamos às margens do impressionante Rio Negro. Pessoal, a sequência ficou 8, 9, 1, 3, 2, 4, 5 e 7, tá? Deu para pegar? Deu. Ok, pessoal, é isso aí. Próxima aula, já vou trabalhar com vocês termos essenciais da oração, ok? Deixa eu tirar uma fotinha aqui do dia. Isso aí. Valeu, galerinha. Tchau, tchau. Até Não semana tá que vem, aqui, se tchau. Deus quiser. Tchau. Tchau. Não.